Você está no canal Conta um Conto. Se inscreva para ouvir mais histórias. Conta um Conto apresenta, de Edgar Allan Poe, O Retrato Oval. Narração Marcelo Fávaro. O castelo que meu criado arriscou forçar entrada para não permitir que eu, deploravelmente ferido como estava, passasse a noite ao relento, era uma daquelas edificações que mesclam melancolia e grandeza, e que por tanto tempo exibiram seus semblantes sombrios em meio aos Apeninos, tanto na realidade quanto na imaginação da senhora Radcliffe. Ao que tudo indicava, tinha sido abandonado temporariamente havia muito pouco tempo. Ficamos em um dos aposentos menores e mobiliados com menos suntuosidade. Ficava numa pequena torre, numa parte mais afastada do edifício. Sua decoração era rica, mas desgastada e antiga. Das paredes, decoradas com muitos troféus heráldicos de todos os formatos, e com um número fora do comum de pinturas modernas, muito inspiradas com molduras de arabescos dourados, também pendiam tapeçarias. Eu fiquei profundamente interessado, talvez devido ao meu incipiente delírio, naqueles quadros dispostos nas paredes, não apenas nas superfícies principais, mas em muitos recantos que a arquitetura estranha do castelo tornara necessários. Tanto que pedi a Pedro que fechasse as venezianas pesadas do quarto, pois já era noite, acendesse os braços de um candelabro alto que ficara à cabeceira do meu leito e abrisse por completo as cortinas franjadas de veludo preto que circundavam a cama. Eu esperava que, com isso, eu me resignaria, se não a dormir, pelo menos a contemplar esses quadros e a ler um pequeno volume que encontrara sobre o meu travesseiro que pretendia analisá-los para descrevê-los. Eu li por muito tempo e contemplei aquelas obras com muita dedicação. Rápida e gloriosamente as horas voaram e a negra noite chegou. A posição do candelabro me desagradava e, estendendo a mão com dificuldade para não perturbar meu criado adormecido, posicionei-o de forma a que lançasse seus raios mais diretamente sobre o livro. Esse gesto, porém, provocou um efeito totalmente inesperado. Os raios das numerosas velas, pois eram muitas, recaíram sobre um nicho do quarto que até então uma das colunas da cama mantivera na escuridão profunda. Eu vi, à luz vívida, um quadro que não conseguira perceber até então. Era um retrato de uma garota que começava a desabrochar mulher. Dei uma olhada rápida na pintura e fechei os olhos. Por que fiz isso não ficou claro a princípio, nem mesmo para mim. Mas, enquanto minhas pálpebras permaneciam fechadas, procurei em minha mente um motivo para tê-las fechado. Fora um movimento impulsivo, visando ganhar tempo para pensar, para ter certeza de que meus olhos não haviam me enganado, para acalmar e sujeitar a minha mente a uma contemplação mais sóbria e segura. E ao fim de breves momentos, tornei a olhar fixamente para a pintura. Eu não poderia duvidar, mesmo se quisesse, de que agora estava enxergando perfeitamente, pois o primeiro clarão das velas sobre a tela pareceu dissipar o estupor de sonho que se apoderava dos meus sentidos e me despertar imediatamente para a vida real. Como eu já disse, o retrato era de uma garota. Só apareciam a cabeça e os ombros, pintados no que se chamava tecnicamente de estilo vignette, ao estilo dos retratos favoritos de Sully. Os braços, o peito e até as pontas dos cabelos radiantes
mesclavam-se imperceptivelmente numa sombra vaga, mas intensa, que formava o fundo do quadro. A moldura era oval, ricamente dourada e filigranada em um estilo mourisco. Como objeto de arte, nada poderia ser mais admirável que a própria pintura. No entanto, talvez não tenha sido nem a execução do trabalho, nem a beleza imortal da fisionomia que me impressionaram com tanta veemência. Ainda menos poderia acreditar que minha imaginação, despertando de uma espécie de sono, confundira o rosto com o de uma pessoa viva. Percebi de imediato que as peculiaridades do desenho, do estilo vignette e da moldura logo afastaram essa ideia e até devem ter evitado que eu a acalentasse por alguns momentos. Pensando seriamente nesses pontos, eu permaneci, talvez por 1 hora, meio sentado, meio reclinado, concentrado no retrato. Aquele quadro, aquela mulher, aquele formato, a técnica, a pintura. Afinal, satisfeito com o segredo verdadeiro de seu efeito, tornei a deitar na cama. Descobrira que o encanto do quadro residia em uma expressão absoluta de vida, que a princípio me surpreendeu e depois me subjugou e até amedrontou. Com um profundo e reverente pavor, recoloquei o candelabro em sua posição anterior. Como a causa de minha grande agitação proviesse da visão do quadro, procurei ansiosamente o volume que discutia as pinturas e suas histórias, buscando a página que tratava do retrato. Aquele retrato, o retrato oval. Li as seguintes palavras, vagas e curiosas. Era uma donzela de rara beleza, e tão alegre quanto linda. Sua desgraça começou no momento em que viu o pintor. Apaixonou-se e com ele se casou. Ele, passional, estudioso, austero, tinha arte como a esposa. Ela, uma donzela de rara beleza e tão alegre quanto linda, toda luz e sorrisos, travessa como uma corça jovem, amando e apreciando todas as coisas, odiando apenas a arte, que era sua rival, temendo apenas a paleta e os pincéis e outros instrumentos indóceis que a privavam do seu adorado. Para essa jovem, portanto, terrível ouvir o pintor falar de seu desejo de fazer um retrato de sua jovem esposa. Mas ela, humilde e obediente, e por várias semanas, posou docilmente sentada no quarto alto e escuro da torre, onde a luz que recaía sobre a tela pálida só penetrava pelo teto. Para o pintor, porém, a obra era sua glória, e ele a prosseguiu por horas e dias. Era um homem cheio de paixão, arrebatado e taciturno, que se perdia em devaneios. Assim, não quis perceber que a luz que tão parcamente iluminava aquela pequena torre solitária fazia a saúde e o espírito de sua jovem fenecer. Era visível para todos, exceto para ele, que a jovem mulher se consumia. Ela, no entanto, continuava sorrindo e não se queixava porque percebia que o pintor, muito famoso, sentia um prazer vivo e ardente em sua tarefa e trabalhava arduamente, dia e noite, para pintar aquela que tanto amava e que a cada dia ficava mais fraca e abatida. Aqueles que contemplavam o retrato comentavam em voz baixa a maravilhosa semelhança do retrato com a modelo, prova poderosa do amor profundo do pintor por aquela a quem pintava tão admiravelmente bem. Afinal, quando o trabalho estava chegando ao fim, ninguém mais foi admitido na torre. O pintor enlouquecera no ardor do seu trabalho e raramente desviava os olhos da terra.
nem mesmo olhava para a fisionomia da esposa. E ele não quis ver que as tintas que espalhava na tela eram retiradas das faces dela, sentada ao seu lado. Passou muitas semanas. Quando pouco havia mais a ser feito, exceto uma pinçadela na boca ou algum retoque no olho, a alma da jovem estremeceu, como a chama de uma vela que se apaga. E então foram dados a pincelada e o retoque. E por um momento, o pintor parou arrebatado diante de seu trabalho. Contudo, no minuto seguinte, enquanto ainda contemplava sua obra, começou a tremer e empalidecer, e horrorizado gritou a plenos pulmões: "Isso é de fato a própria vida!" E voltou-se para olhar a sua amada. Ela estava morta. Edgar Allan Poe nasceu em Boston, nos Estados Unidos, em 1809. Perdeu os pais aos 2 anos e foi adotado pelo casal Allan, com quem se mudou para Londres. Em meio à paisagem de castelos e antigos casarões que lhe proporcionavam inevitáveis impressões de horror, Poe desenvolveu seus estudos, dando várias demonstrações de talento precoce. Mais tarde voltou aos Estados Unidos, onde produziu vasta obra literária. Ganhou diversos concursos com seus fabulosos contos e adquiriu fama e dinheiro como redator de vários jornais. Mas Poe era um gênio atormentado e desperdiçou muito do seu tempo e do seu dinheiro com jogo e álcool. Vítima de seus vícios, morreu em outubro de 1849. Em condições completamente misteriosas. Criador do gênero policial, onde um detetive encontra soluções para mistérios e crimes, escreveu também o conto O Gato Preto, um dos mais conhecidos da literatura de horror, além de ser dono de um dos mais belos poemas de amor e morte, chamado O Corvo. Vale a pena ouvir.